Quando eu gravei o caso da Cris Jordão, vocês me pediram muito, mas muito mesmo, para eu trazer o caso das outras trans que eu mencionei lá naquele vídeo. E assim, eu mencionei o caso da Jaqueline blá blá blá, a Jaqueline Welch, e também da Sueli Corrente. Aí eu fui pesquisar sobre o caso dessas duas pessoas e eu me encantei assim demais pelo caso da Jaqueline, principalmente porque eu acredito que a história dela se encaixa em diferentes pessoas, não só em pessoas trans, mas também em pessoas cis, porque ela só queria uma vida boa. Ela veio de um outro estado procurando por uma vida melhor no estado de São Paulo, na capital paulista. E aí o caminho dela acabou tomando um rumo bem perigoso. Eu acho que qualquer um poderia passar por isso, principalmente as pessoas que nascem em famílias menos afortunadas. É o meu caso, tá, pessoal? Não nasci rico, então eu também tive que ganhar a vida aí. E realmente, às vezes, no nosso trajeto, a gente se depara aí com curvas, né? Curvas que você tem que escolher um caminho. Aliás, curvas não, bifurcações. Tem o caminho certo e tem o caminho errado. E muitas vezes as pessoas vão pelo caminho errado. Vocês já vão entender sobre o que eu tô falando, mas antes eu quero pedir que, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva e ativa o sininho para não perder as notificações. Me segue também nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Ao contrário do caso da Cris Jordão, que nós sabíamos sobre a infância dela, no caso da Jaqueline Welch, a sua infância e o seu nascimento é um completo mistério. Quando ela chegou da Paraíba, em São Paulo, ela fez questão de botar uma pedra no seu passado e nunca comentou com ninguém as suas origens. O que se sabe é que ela nasceu em 1946, na Paraíba, e quando chegou em São Paulo ainda era um jovem garoto que viu como oportunidade uma vaga de emprego para trabalhar como cabeleireiro no Salão de la Lastra, que é um salão que existe até os dias de hoje e que é focado na elite paulistana. Depois de trabalhar um tempo no De La Lastra, a Jaqueline acabou recebendo uma proposta para trabalhar em um outro salão de beleza chamado Taluama. Eu não sei se esse salão existe ainda, eu até pesquisei, mas não encontrei muitas informações. Se você é de São Paulo, deixa para mim aqui embaixo se esse salão Taluama existe ainda e se você conheceu ou frequentou esse salão. Bom, o fato é que no Taluama Cabeleireiros, nesse salão, trabalhavam algumas travestis que saíam à noite para trabalhar no ramo de diversão adulta, e foi aí que a Jaqueline teve o primeiro contato com esse mundo. O grande sonho da Jaqueline, pessoal, era se tornar uma pessoa rica e poderosa, e ela percebeu que através da diversão adulta ela poderia facilmente conquistar esse sonho, pois os lucros deste negócio eram bem acima da média, principalmente para ela, que tinha a cabeça no lugar e não se envolvia com entorpecentes e muito menos com cafetinas e cafetões. Ela queria trabalhar sozinha, ela não iria gastar o dinheiro dela com entorpecentes nem com nenhum tipo de coisinha errada. Então esse dinheiro que ela ia ganhar nessa área da vida dela seria para investir e no futuro se tornar uma pessoa rica e, por que não, poderosa, né? Bom, foi conversando com uma amiga que ela recebeu a informação que muitas meninas iam para a Europa trabalhar e lá se fazia muito mais dinheiro que no Brasil, até por conta da moeda, né? Até então, a Jaqueline se apresentava como um menino, que inclusive quem a conheceu nessa época diz que ele era um menino muito bonito, com traços finos no rosto, que ele era muito bonito mesmo, sabe? E ele viu aí, pessoal, uma oportunidade e partiu para a França. Sua última promessa para o Brasil era que ele só voltaria quando estivesse muito rico. Ou rica no caso, né? Porque foi na França que a Jaqueline fez a sua transição, colocou silicone, fez algumas cirurgias no seu rosto e passou a trabalhar na noite parisiense. Quando retornou ao Brasil, a Jaqueline estava rica e prometeu para si mesma que não trabalharia mais com diversão adulta. Naquele momento, ela não imaginava, mas no futuro, sua vida teria uma grande reviravolta e sua promessa não iria se cumprir. Como sabemos, a Jaqueline estava rica e assim que desembarcou no aeroporto de São Paulo, ela alugou um flat para ficar e foi até uma imobiliária em busca de um imóvel comercial. Ela queria comprar um prédio comercial
e após algumas visitas, ela acabou adquirindo um sobrado na rua Rego de Freitas, número 512, no centro da cidade. O imóvel ficava ali quase que de esquina com a Consolação, que tem ali uma igreja muito bonita, sabe? É uma região muito privilegiada ali na época, né, pessoal? Porque a gente sabe que depois toda essa área de São Paulo ficou bem degradada. Mas nessa época, só para contextualizar, isso tudo aconteceu no início da década de 70, o centro de São Paulo, né, ainda era lar das pessoas de classe média alta e até tinha um pouco da elite ali no centro, tá? Enfim, gente, a ideia da Jaqueline era abrir um salão de beleza naquele imóvel e como ela estava cheia da grana, ela comprou os melhores móveis disponíveis para a época. O salão era assim um luxo, com os melhores produtos importados, principalmente da França, os melhores e mais modernos equipamentos e sob direção de uma pessoa que tinha trabalhado nos salões mais luxuosos de São Paulo até então. Só que a Jaqueline não poderia trabalhar sozinha, né? Então ela foi até o Taluama, onde havia trabalhado no passado, e convidou uma antiga colega de trabalho chamada Lourdes para trabalhar com ela. A Lourdes, pessoal, era uma mulher cis e estava acostumada a trabalhar com a elite paulistana. No entanto, a oferta da Jaqueline era irrecusável, ela receberia o dobro do seu salário e um gordo adiantamento. A Jaqueline botou a grana na mão da Lourdes, tá? Chegando no salão, a Lourdes ficou encantada com o capricho e a tecnologia que tinha no lugar. Era tudo assim de última geração, um salão realmente moderno, de ponta, com tudo novo, bonito e cheiroso. Naquela mesma noite, ela e a sua patroa Jaqueline saíram para panfletar no centro. O público-alvo eram as travestis e transexuais que trabalhavam na noite. E o slogan no seu panfleto era Jaquelines, beleza para travestis. Cabeleireiro, manicure e maquiador. O marketing foi assim, ó, um sucesso e o salão vivia lotado. E a partir daí que a Jaqueline recebia o apelido de Jaqueline blá blá blá. Pois diziam que ela falava muito, era daquelas pessoas tagarelas, sabe? E assim, pessoal, tem aí uma controvérsia, porque tem gente que diz também que esse apelido veio de uma vez que ela se apresentou numa casa noturna e que ela recebeu um prêmio de Miss Gay São Paulo. E quando ela foi dar o discurso dela lá, algumas travestis se irritaram com a voz dela e disseram que da boca da Jaqueline saía um blá 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 dos infernos. Eu não sei qual das versões é a correta, mas de qualquer forma diziam que ela era tagarela e ela recebeu aí esse apelido de Jaqueline blá blá blá. Mas voltando a falar do salão, embora era muito movimentado, as clientes ali da Jaqueline tinham o costume de fazer fiado e a taxa de inadimplência era assim muito alta. Um certo dia, uma cliente chamada Zuleika, que já estava devendo tipo assim umas 3 semanas de serviço de cabelo e maquiagem, acabou sendo bem estúpida com a Lourdes e disse que se ela não ganhava dinheiro suficiente para pagar o salão, era porque ela estava ficando feia e o trabalho de cabelo e maquiagem não estava sendo bom o suficiente para ela conseguir bons clientes durante a noite. Assim, a Jaqueline, pessoal, ela estava no escritório que ficava em cima do salão, mas ela acabou ouvindo parte da conversa e desceu mais que depressa. Quando ela chegou lá embaixo, a Zuleika já estava atravessando a rua para ir embora ali do salão. Ela então foi atrás da Zuleika, agarrou ali a mulher pelos cabelos e puxou de volta para o salão. Todos que passavam na rua assim ficaram abismados e pararam para ver o barraco que estava acontecendo, né? Todos ficaram surpresos quando a Jaqueline pegou uma tesoura da bancada e cortou todo o cabelo da Zuleika, deixando ela praticamente careca. A partir daquele dia, a Jaqueline fez uma outra promessa para si mesma. Ela iria receber de todas as clientes que estavam devendo para ela. E para isso se concretizar, ela acabou abandonando a sua promessa inicial de que não trabalharia mais com diversão adulta. Isso porque ela utilizou os 4 quartos que tinha em cima do seu salão de beleza para montar uma espécie de bordel onde ela colocaria para trabalhar todas as meninas que deviam para ela, até que as dívidas delas fossem quitadas. O negócio deu tão certo que a Jaqueline resolveu que manteria o cabaré,
mesmo depois de receber das caloteiras. Só que ela queria apenas as meninas mais bonitas trabalhando para ela, e foi aí que a Jaqueline começou a fazer o seu processo seletivo para o pessoal que ia trabalhar ali no Cabaré Jaquelines. Para trabalhar no palácio da Jacqueline Welch, as meninas tinham que ser bonitas, simpáticas e o mais importante, bem avantajadas, se é que vocês me entendem. Isso porque era exatamente isso que os clientes procuravam nas trans e travestis naquela época. Embora a Jaqueline selecionasse a dedo as suas funcionárias, as pessoas não queriam trabalhar para ela, tá? Principalmente porque a fama era de que a Jaqueline maltratava suas funcionárias e não custava muito para ela enfiar a mão na cara das meninas que trabalhavam para ela, tá? Bom, ela também não ficava muito feliz em ter o seu convite de trabalho negado, então se uma menina fosse convidada pela Jaqueline para trabalhar no seu palácio e recusasse o convite de emprego, ela pagava para alguém dar uma surra na menina que rejeitou o trabalho. Então aquele convite era meio imposto, sabe? Não tinha como você correr dele. As pessoas diziam que ela era cruel e que inclusive já tinha mandado tirar a vida de algumas trabalhadoras da diversão adulta que tinham recusado seu convite de trabalho. O palácio da Jaqueline Blá Blá Blá, como era conhecido, era majestoso. A porta que dava acesso ao bordel era uma porta grande de vidro e tinha um candelabro de cristal logo no hall de entrada antes da escada. O salão da Jaqueline continuou em atividade e inclusive as meninas que trabalhavam no bordel faziam todos os serviços do salão e tinham os valores já descontados de seus pagamentos, que eram feitos semanalmente. Desta forma, não tinha risco de inadimplência. E é claro que a essa altura ninguém era doido de ficar devendo para Jaqueline, né? Então as meninas que frequentavam o salão e não trabalhavam para a Jaqueline faziam questão de pagar o serviço à vista e assim evitar o risco de terem os seus cabelos cortados, como aconteceu com a Zuleika, lembram? Como deu para perceber, a Jaqueline era muito boa nos negócios, ela era uma empreendedora nata e o seu negócio foi de vento em polpa. A Jaqueline estava mais rica do que nunca, ela dirigia um Ford Landau azul royal do ano, utilizava somente roupas de grife, tomava banho em banheiras cheias de champanhe nas festas que ela dava. A sua vida era um verdadeiro luxo, ela não se envolvia com entorpecentes, era uma ótima empreendedora, só que ela ainda era discriminada e não importa o tanto de dinheiro que ela tinha, ela continuava sendo uma mulher trans e não era bem recebida nos locais frequentados por pessoas cis. Tanto é verdade que teve um episódio onde ela foi muito maltratada em uma boate que ficava localizada nos Jardins, chamada Medieval. Depois de ser maltratada, a Jaqueline resolveu que abriria a sua própria boate. Foi aí que ela comprou uma balada chamada Danis, que ficava no centro, a poucos metros do seu cabaré e também salão de beleza. A Danis não era uma boate tão luxuosa quanto a Medieval, mas tinha uma estrutura muito bonita, de muito bom gosto para a época, com sofás vermelhos de captonê e paredes revestidas com camurça. O seu cabaré, que ficava na Rego de Freitas, recebia a visita de homens importantes da capital paulista, políticos e até gente da TV. E foi nessa época que a Jaqueline resolveu destransicionar e voltou a ser um menino, que atendia pelo nome de Jax. Ela removeu o silicone dos seios, deixou sua barba crescer e parou de utilizar hormônios. Talvez o Jax nunca tenha gostado de ser Jaqueline e tenha escolhido transicionar apenas pelo dinheiro. Ou talvez a Jaqueline resolveu voltar a ser o Jax após perceber que mesmo rica continuaria sendo discriminada, como foi na boate Medieval. Não sei o porquê, né? Mas o fato é que pouco tempo depois, o Jax se transformou em Jaqueline novamente, colocou o silicone, voltou a tomar hormônio, tirou a barba, enfim, voltou a ser a Jaqueline e abriu uma nova boate chamada Carrossel. Nessa época, ela passou a dirigir um Mustang vermelho e fez novos inimigos ao cortar o cabelo de uma outra trans que trabalhava nas ruas do centro de São Paulo. Existe uma história pouco contada sobre a Jaqueline, mas que eu particularmente acho que faz todo o sentido, que diz que em meados de 1980, ela passou a patrocinar viagens de outras meninas para fora do Brasil, principalmente para a Europa.
Ela comprava as passagens e emprestava dinheiro para elas viajarem em troca de um bom juros que essas mulheres trans pagariam quando retornassem ao Brasil. Só que parece que esse negócio ela também teve muitos calotes, tá? Pois muitas meninas que ela patrocinava não retornavam para pagar o que deviam. Foi aí que a Jaqueline se envolveu com a máfia italiana. Ela tinha alguns contatos na Europa, né? E como a maioria das travestis que iam para a Europa tinham como destino a Itália, ela passou a utilizar os serviços da máfia italiana para cobrar as que deram o calote nela. Em 1990, vendo que tinha muito resultado as cobranças através da máfia italiana, a Jaqueline resolveu se envolver com o primeiro grupo mafioso que estava surgindo em São Paulo. Um grupo conhecido até os dias de hoje pela sigla PCC, que significa Primeiro Comando do Crime. Eu não sei ao certo como era essa relação da Jaqueline com eles e, sinceramente, eu prefiro nem entrar muito aí nesse assunto para não falar o que eu não devo, se é que vocês me entendem, né? Mexer com esse tipo de assunto nunca é muito legal. Mas o que se sabe, pessoal, é que em 1994, enquanto ela estava parada dentro do seu carro, na frente da Praça Franklin Roosevelt, no bairro Bela Vista, em São Paulo, a Jaqueline foi atingida com um disparo de arma de fogo que ceifou a sua vida ali mesmo naquele local. Não se sabe quem disparou contra ela, não se sabe se havia um mandante, não se sabe o motivo. O que se sabe é que a Jaqueline, além de ter muitos inimigos, ela tinha envolvimento com pessoas muito perigosas, tanto do Brasil quanto da Europa. Não houve uma investigação sobre a morte dela, o caso tomou os noticiários do Brasil todo e as notícias eram de que mais uma pessoa trans tinha sido morta em São Paulo e reafirmava a estatística de que naquele momento o Brasil era o país mais perigoso para uma pessoa trans viver. Nessa época, a minha mãe morava em São Paulo e, para quem não sabe, a minha mãe foi morar sozinha em São Paulo quando tinha 13 anos de idade. Ela saiu da fazenda onde morava com os meus avós no interior de São Paulo em busca de uma vida melhor na capital. E ela diz que o centro da cidade era como se fosse um império que tinha algumas rainhas que comandavam a noite e logo que morria uma, surgia outra. E quando a Jaqueline morreu, foi a Cristiane Jordan que assumiu o controle da área, que era da Jaqueline, principalmente da rua onde ficava o seu cabaré, Arrego de Freitas, que inclusive foi o local onde ela foi assassinada alguns anos depois. E, inclusive eu já contei essa história aqui no canal, e se você quiser ver, eu vou deixar aqui embaixo em um comentário fixado. Agora, pessoal, uma coisinha que eu queria falar pra vocês. No começo do vídeo eu disse que isso acontece com muitas pessoas saem da sua cidade natal, do estado onde nasceram, e elas vão atrás de oportunidades. Isso aconteceu com a minha mãe, por exemplo, que tinha 13 anos quando saiu da fazenda e foi para a capital tentar a vida. Com certeza ali existiram muitas possibilidades dela ir para um caminho errado. Graças a Deus deu tudo certo na vida dela. E comigo também, como vocês sabem, eu saí de casa, eu tinha 13 anos, a idade da minha mãe, só que eu fui para Campinas, eu não fui para São Paulo, que também era uma cidade grande, né? E realmente eu passei por cada coisa que, se vocês quiserem, um dia eu posso contar para vocês. Mas olha, tiveram diversas oportunidades aí de eu cair numa vida muito errada e ter um final trágico muito cedo. Só que graças a Deus também deu tudo certo na minha vida e hoje eu tô aqui contando pra vocês esses casos, né? Então por isso que eu falo, é um caso que dá pra gente pensar sim, porque poderia acontecer com qualquer um. Não tô tentando passar pano pra nada do que a Jaqueline fez. Como muitas pessoas disseram, ela era uma pessoa cruel, que cometeu muitos crimes, mas eu digo que a gente sempre se depara com o caminho certo e o caminho errado. E a gente tem que escolher, né, qual o caminho que a gente quer seguir. Outra coisa que eu quero deixar claro pra vocês, pessoal, é que tanto o vídeo da Cristiane Jordan quanto esse daqui da Jaqueline, eu estou fazendo com base em um livro que eu tô lendo do Chico Felitti, que se chama Rainhas da Noite. É muito interessante. Além da história da Jaqueline, blá blá blá, né, Jaqueline Welch, e da Cristiane Jordan, ou Cris Negão, conta também a história da Andréia de Maio. Eu achei super interessante. Se vocês quiserem, eu posso trazer depois a história da Andréia de Maio também, ou também a história da Sueli Corrente, que vocês me pediram muito. Vou ver se eu consigo trazer aqui no canal.
também me ajudou muito algumas coisas que eu conversei com a minha mãe, como ela viveu nessa época em São Paulo, principalmente no centro de São Paulo. Ela viu muita coisa, ela conheceu muita coisa. Eu sei que muitos inscritos aqui também vivem em São Paulo e sabem muitas histórias dessa época, né? Inclusive, se você sabe alguma coisa sobre a Jaqueline, deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Eu queria muito ver uma foto de como era o bordel dela, o Palácio da Jaqueline. Só que eu não encontrei. Eu vi fotos recentes do prédio, né, pelo Google Imagens, vou até colocar para vocês. Hoje eu devo ter até colocado aí no decorrer do vídeo. Só que eu não sei se o prédio já era assim. O prédio até parece que tem ali uma parte comercial e uma parte que sobe para cima, né? Só que ele é um prédio ali de acho que 3, 4 andares, não é um sobrado. Enfim, se alguém tiver fotos dessa época aí, me manda, porque eu queria muito ver como que era o Palácio da Jaqueline. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o caso de hoje. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.